A busca por tratamentos para o Covid-19 continua e nessa semana saiu um artigo novo sobre o uso do própolis verde para tratar pessoas com Covid-19. Será que vale a pena? Será que funciona? Fica ligado com a gente que eu vou falar sobre esse assunto no episódio de hoje. Oi para você, seja bem-vindo a Sou Saúde, o seu canal de saúde e bem-estar. Hoje nós trazemos mais um episódio importante da série do Covid-19. Vamos falar sobre o uso do própolis verde para o tratamento do Covid. Eu sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico de plantão, e toda semana eu trago para vocês novidades importantes para a sua vida, para a sua saúde e também para a saúde da sua família. Já vou começando pedindo para você dar um like, comentar esse vídeo, as suas dúvidas, o que você achou com ele e também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você não perca esse conteúdo. E se você achar que esse conteúdo vai ser útil para as pessoas, compartilhe também nas suas redes sociais. Bom, vamos direto ao assunto. Vou falar sobre o própolis verde e o Covid-19. Será que vale a pena você usar o própolis também? Imagino que você já esteja aí pensando na vitamina C, na vitamina D, no zinco, nos probióticos que eu falei no episódio anterior. E será que vale a pena você agregar também o própolis verde aí no seu arsenal como um possível tratamento aí de suporte para o Covid? Vamos lá, o que é o própolis em primeiro lugar e por que a gente está falando sobre esse assunto? Nessa semana saiu um estudo muito importante feito aqui no Brasil, em Salvador, por um grupo de pesquisadores que avaliaram a eficácia do extrato de própolis verde em pacientes hospitalizados com Covid-19. Então, o estudo foi publicado agora, no dia 20 de março de 2021, e ele vai mostrar o impacto da suplementação do própolis em 124 pessoas que estavam internadas no hospital em Salvador. Tá? Então, um estudo brasileiro fresquinho que acabou de sair. O que é o própolis? Para quem não sabe, o própolis é um produto natural produzido pelas abelhas. Então, é mais um dos produtos da abelha, além do mel e da geleia real. O própolis é produzido a partir de resinas bioativas que estão nas plantas, que as abelhas, elas colhem, elas pegam essas resinas e elas vão fazendo então esse própolis, tá? A gente sabe que as abelhas que vivem numa colônia produtora de própolis, elas são mais saudáveis e elas vivem mais quando comparadas a abelhas que vivem numa colônia que não produz própolis. Olha que interessante. E também as abelhas que usam própolis, naquela colmeia, elas também têm uma maior defesa contra as bactérias, porque afinal, este é o efeito do própolis, é um produto que as abelhas criam para ajudar a combater uma possível ameaça contra aí a saúde e a viabilidade da colmeia. Então o própolis tem esse efeito de defesa, de proteção da colmeia, e é esse princípio que a gente quer extrair da abelha e trazer para a nossa saúde. Ele é classificado como um suplemento alimentar e em alguns países como um alimento funcional. Então ele pode ser comprado sem prescrição médica nas farmácias e também nas lojas de produtos naturais. Como é que o própolis é produzido? Bom, existem vários passos nesse processo da produção, tá? Então, primeiro, essas resinas bioativas que são aí produzidas pelas plantas, elas são coletadas pelas abelhas, tá? Então, as abelhas fazem essa colheita e essas resinas, elas levam isso lá para dentro da colmeia, da colônia, e elas usam então essas resinas vegetais para a fabricação do própolis, tá? Depois que o própolis está pronto, o ser humano vai lá, coleta o própolis e faz extratos naturais na forma tanto de líquido como também na forma de cápsulas, tá? E esse própolis vai ser usado para aliviar sintomas de doenças, como um adjuvante após a vacinação, ele tem um efeito antiviral, ele aumenta a imunidade, ele também ajuda a diminuir uma resposta inflamatória exagerada. E alguns estudos mais recentes estão mostrando que ele pode até bloquear a adesão do vírus para invadir as células, a semelhança dos probióticos que eu falei no episódio anterior. Dessa forma, ele é vendido
né? É um produto seguro, é um produto que não tem efeitos colaterais, é um produto barato, é um produto amplamente disponível e é um produto da natureza que a gente pode experimentar nesse momento do Covid. Quais são as propriedades medicinais do própolis? Bom, a gente sabe que o própolis ele tem uma série de fitoquímicos, tá? Substâncias químicas vegetais que têm um efeito na saúde, como por exemplo a quercetina, que também a gente encontra no alho e na cebola, a miricetina, o caemferol, a crisina, o ácido cafeico e outros fitoquímicos ainda. Tudo isso está presente ali no própolis. E essas substâncias já foram estudadas tanto em estudos com animais como também em estudos in vitro, e elas tiveram demonstrado uma ação antiviral, uma ação anti-inflamatória, uma ação na cicatrização de feridas, uma ação também anticâncer, uma ação reguladora da imunidade, neuroprotetora e antioxidante. Então, esse pool de fitoquímicos que estão presentes ali no própolis, né, que a abelha fabrica para defender a colmeia, no corpo humano também tem algum efeito e a gente pode então usar o própolis para ter alguns benefícios. Contra o Covid especificamente, os cientistas estão mostrando que o própolis e esses fitoquímicos que eu falei, eles podem atuar impedindo que o vírus avance e entre dentro das nossas células. Eu falei já em alguns episódios anteriores que o vírus usa receptores dentro da superfície das células para entrar, como se fosse uma porta, né? Então esses receptores podem ser modificados ali com a presença do própolis e isso poderia diminuir a capacidade do vírus de invadir as células. E também o própolis tem um efeito na redução ou na modulação da inflamação. E a gente sabe, né, que uma inflamação descontrolada é uma das características dos quadros de Covid mais graves, onde as pessoas têm aquela tempestade de citocinas, né, que tanto se falou na TV no ano passado, e a gente sabe que modular a inflamação para não deixar com que ela fique exacerbada é um ponto importante do tratamento. Vamos falar um pouquinho mais então sobre esse estudo brasileiro feito lá em Salvador. Eles pegaram 124 pacientes que foram hospitalizados com Covid-19, que tiveram a sua doença confirmada, e eles dividiram esses 124 pacientes aleatoriamente em 3 grupos. Em medicina nós chamamos isso de randomização, ou seja, é um processo randômico, é um processo aleatório, onde você faz um sorteio para qual grupo cada pessoa vai participar. Então, no primeiro grupo, que eles chamaram de grupo controle, tinham 42 pessoas, tá? Essas 42 pessoas receberam o tratamento convencional do hospital. Normalmente, o uso de oxigênio, se a pessoa precisasse, o uso de antibióticos e também o uso de corticoides. Então, o tratamento de suporte padrão para o Covid que está sendo feito aí na maioria dos hospitais, tá? Então, esse grupo recebeu esse tratamento padrão. O segundo grupo contou com 40 pessoas e eles receberam o mesmo tratamento padrão, mais o extrato de própolis verde, 400 mg ao dia por 7 dias. Tá? Então, o mesmo tratamento e eles recebiam 100 mg 4 vezes ao dia. Uma cápsula de 100 mg 4 vezes ao dia. E o grupo 3, 42 pessoas participaram desse grupo, o mesmo tratamento do protocolo do hospital, mais o dobro de própolis, ou seja, 800 mg ao dia. Eram 2 cápsulas, 4 vezes ao dia. Vamos ver então o que aconteceu depois da análise dos resultados. O que eles perceberam? O grupo que não tomou o própolis, em média, ficou internado durante 12 dias. O grupo que usou o própolis na dose de 400 mg ao dia ficou internado 7 dias. E o grupo que recebeu própolis 800 mg ao dia ficou internado 6 dias. Então houve uma redução no tempo de internação do grupo que usou o própolis. Eles também observaram que houve uma redução na lesão renal. A gente sabe que o Covid causa um processo infeccioso, um processo inflamatório forte. Existe a chance de ocorrer uma lesão no rim e o grupo que usou o própolis, especialmente na dose de 800 mg, teve um desfecho muito melhor em relação a essa questão da lesão renal, ou seja, ele teve um efeito protetor
contra a lesão renal causada aí pela doença. Então, por esse estudo, um estudo com 124 brasileiros feitos no ano passado, a gente vê que o uso do própolis em pacientes hospitalizados foi associado a uma redução aí no tempo da internação. As pessoas ficaram menos tempo internadas quando elas usaram o própolis. Quem foram as pessoas que participaram desse estudo? A média de idade das pessoas foi de 50 anos e 70% das 124 pessoas eram homens, comprovando aquilo que a gente já vem falando de que os homens têm um quadro mais grave e normalmente têm uma chance maior de precisar ir para o hospital. É interessante observar, é importante falar sobre isso, que o uso do própolis não afetou a necessidade de oxigênio. Então, as pessoas não deixaram de precisar de oxigênio ou não deixaram de ser entubadas, por exemplo, porque usaram o própolis. Não houve essa diferença nesse estudo. E também é importante falar que não houve efeitos colaterais. Então, todos os 80 e poucos pacientes que receberam o própolis conseguiram tomar o tratamento até o final, sem efeitos colaterais que precisaram fazer a suspensão do uso do medicamento. Com base nesse estudo, será que dá para a gente usar o própolis? Será que é seguro? Você pode usar se você pegar a doença? Bom, na minha opinião, esse é um produto natural, é um produto que já é usado pela população há bastante tempo. Ele não tem efeitos adversos relatados, é um produto barato, ele é acessível, ele é vendido aí amplamente nas farmácias e também em algumas lojas de produtos naturais. E ele tem que ser usado numa dosagem adequada, não é qualquer gotinha que você vai tomar lá que vai fazer efeito. Então, o recomendável é que se use ou a dose de 400 ou até a dose de 800 mg por dia, que foram as doses que foram testadas aí no estudo. Existem várias marcas disponíveis nas farmácias e lojas de produtos naturais. A marca que foi usada por esse estudo e que na verdade que fez a iniciativa de estudar isso é uma marca chamada Propomax da Apis Flora, que tem a versão comprimidos e a versão líquido também. Então, no caso do comprimido, cada comprimido tem 100 mg. Então, a dose seria 1 a 2 comprimidos, 4 vezes ao dia. E no caso das gotas, dá para se tomar umas 30 gotas 4 vezes ao dia também. A substância é a mesma, a diferença é que uma é em gotas não alcoólicas e a outra é em comprimidos. Então, em resumo, na minha opinião, vale a pena sim testar o própolis para você que está aí lutando contra o Covid-19. É um produto natural, é um produto que já vem sendo estudado contra outros vírus por sua propriedade antiviral e eu acho que mal não vai fazer. Eu queria falar que esse é um conteúdo educativo, eu não estou aqui como médico prescrevendo um tratamento individualmente aí para você, porque eu não posso fazer isso pelo YouTube, mas eu creio que seja mais um produto natural que nós temos aí à disposição e que pode ajudar assim o corpo a combater essa doença. Um grande abraço para você, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se foi útil, não deixe de dar o seu like, também curtir e se inscrever no nosso canal. Um abraço e até a semana que vem.